seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. Você pode assistir esse podcast através de vídeo pelo YouTube ou nos escutar através das diversas plataformas de podcast que existem no mercado. E o nosso podcast ele é focado em RM para hotelaria, e a gente fala sobre RM para quartos, para hospedagem, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais amplo sobre Total RM. Sobre o que seria esse Total RM, o que a gente vai falar hoje, o que dá para fazer, qual que é o mito, quais são as vantagens, como que a gente consegue discutir sobre isso, pessoal? E aí, será que existe um Total RM? Então, o cargo existe, né? Mas se o RM consegue entregar aquilo que o Job Description pede ou diz que é necessário para a função, os atributos, enfim, a entrega, eu não sei se alguém consegue fazer de fato. Pode falar. A gente sabe que o cargo de Revenue Manager não significa Room Revenue Manager. É receita do hotel, em geral, da onde ela vier. Sabemos que, para a vasta maioria dos hotéis, os quartos é o que representa a maior parte da receita. Mas tem hotéis que receita de alimentos e bebidas, aluguel de sala, outras coisas como spa representam bastante. E será que hoje nós temos tanto conhecimento como sistemas e capacidade de fazer um total RM, de maximizar as receitas de todos os pontos de vendas do hotel? Acho que esse é um ponto de... Acho que aí já sai perdendo, né? Os outros pontos de venda contra a hospedagem. Sim. Porque em hospedagem, por mais engatinhando que em algum lugar esteja em RM, já tem, com certeza tem muito mais de entendimento de segmentação e canais e, enfim, tipos de venda do que nos outros segmentos como A e B, salas de evento, sei lá, qualquer outro tipo de venda que faça dentro de um hotel. Então só aí já fica atrás em ferramentas, indicadores. Acho que só aí já está muito atrás. Indicador é um bom ponto, porque como hotel, o principal produto é o quarto, naturalmente as métricas, as discussões sejam em torno dos quartos. Então, por mais que cada hotel mensure de maneiras diferentes, um com café, um sem café, um com taxa, um com isso, com aquilo, no fim do dia as pessoas medem o quanto de dinheiro aquele quarto traz. Sim. Esse é o principal objetivo. Só que quando a gente fala, vamos por partes, né? Total RM pode ser muito amplo. Vamos falar de A e B. Será que a maneira como a gente mede nos hotéis, nos restaurantes, a venda de almoço e jantar é a mesma que um restaurante de rua mede? Será que a gente tem o mesmo nível de profissionalismo ou de detalhe na análise que um restaurante teria? É um ponto bem que já começa na complexidade do que o Total RM traz para a discussão. Né? Não, exato. E já começa do ponto, a gente já parte do princípio do entendimento do RM. Eu entendo de locação de quartos, mas até onde vai o meu conhecimento de A e B? Já trabalhei com A e B, eu não sei o que é o ticket médio, como é calculado, a mesa, a rotatividade de mesa. Eu acho que aí entraria um trabalho em conjunto. Eu não sei também o que é esperado nesse sentido do RM, mas será que se eu contribuir na elaboração de um cardápio, na elaboração de um sistema ou de uma planilha, de ajudar o chefe de cozinha, o coordenador de A e B, ajudar eles a enxergar alguns indicadores que, de maneira geral, vai otimizar a receita de A e B, a receita do restaurante ali. Se isso é considerado fazer um RM, um total RM, ou não, ou era esperado mais, era esperado entender o segmento do cliente, que cliente que frequenta um restaurante e que tipo de ação eu vou planejar para cada tipo de cliente. Qual dos dois é esperado? É bem definido isso? Isso é um bom ponto. Acho que antes da gente começar a falar de total RM, de como maximizar, esse é o principal ponto. O que é esperado? Será que é maximizar a receita da mesma maneira que a gente maximiza os quartos, só analisando volume e preço, ou a contribuição nesse caso é uma coisa que pega mais? Porque quando a gente vai no restaurante, não tem tanta flexibilidade de preço, assim, os clientes não aceitam pagar. Ontem eu paguei no almoço R$20 para comer aqui, hoje estou vendo que o restaurante está lotado, eu vou pagar 40. Não tem essa
flexibilidade de elasticidade de preço tão grande quanto tem no quarto, que os clientes acho que aceitam mais isso, porque fora dos hotéis, nenhum restaurante nunca ouvi falar deles se preocupando com isso. A parte de precificação dinâmica que a gente consegue aplicar de forma muito boa, muito comum para quartos, eu não vejo isso possível em A e B. Primeiro porque eu não vejo isso aplicado em restaurantes, como o Rafa falou, e não vejo isso hoje sendo aplicado nos restaurantes dos hotéis. Então acho que é um ótimo ponto de partida para diferenciar uma coisa da outra. Porque a gente fala de RM de quarto e quando a gente fala de total RM, o que iria mudar? Então acho que essa já é uma boa justificativa. E acho que a gente tem que pensar em RM como realmente entender a maximização de receita, como o que traz receita para o hotel, quais são os pontos de vendas do hotel. Já falamos de quartos, obviamente, falamos de A e B, tem salas de eventos, podemos ter hotéis que tem spa, tem área de lazer, então identificar, acho que todos os pontos de venda que podem gerar receita para o hotel e como isso pode ser aproveitado nos hóspedes que estão no hotel, né, para quem comprou um quarto e pode usufruir de mais receitas em outros PDVs, ou pessoas que não estão hospedadas. Por exemplo, restaurante de hotel tem muitos que são muito bem utilizados para passantes, né, para quem não está hospedado vir conhecer e consumir. É uma mega oportunidade, né? Tem muitos que não conseguem fazer essa venda para pessoas que não são do hotel. E a gente sabe que os hóspedes não passam o dia todo no hotel. Acordam, ficam lá, passam o dia inteiro. Então, para um hóspede que fez check-in, dormiu no hotel, para ele estar lá para almoçar também no hotel, às vezes não é nem o que ele quer, mesmo que ele pudesse. Ele quer sair, quer conhecer outros ambientes. Então, como fazer o restaurante ser mais aproveitado? Já é um desafio. Como mensurar isso? Então, acho que são alguns dos princípios que a gente pode discutir sobre total RM, como maximizar as receitas. Falando específico de A e B, se a gente olhar outra coisa que também é interessante, quando a gente olha mais macro as coisas, né? Quando a gente olha na hotelaria, qual que é a principal diferença da hotelaria para a aviação? Porque algumas coisas funcionam na aviação e outras não funcionam na hotelaria. Porque na aviação você tem 2, 3, 4 players no mercado e na hotelaria você tem 1.000, 10.000 hotéis no país. Quando a gente olha para restaurante, quantos restaurantes de hotéis existem numa cidade? Sei lá, 200, 300, 400. E quantos restaurantes de rua, seja de bairro ou sofisticado, existem numa cidade? 10.000, 20.000, sei lá quantos mil. Então você tem muito mais pessoas para mobilizar a aceitar, vamos supor, falando de preço dinâmico, você tem muito mais gente para convencer que preço dinâmico é bom, para logo todo mundo fazer, para aquilo virar uma norma do mercado. Então, acho que a mobilização de novidades, principalmente quando se fala de preço, eu acho que é muito mais difícil você aplicar no restaurante, porque você tem muito mais concorrentes. Você tem desde restaurantes sofisticados, que teriam esse interesse, entendimento e prática para fazer, até o restaurante da Dona Maria, do seu Jorge, que o cara, quanto mais volume tiver, melhor. O preço ali é R$15, R$10 e vende, a qualidade é boa. Então, acho que isso é um dificultador quando a gente tenta transferir os conhecimentos de RM do quarto para a mesma metodologia para A e B. Eu acho que aí a gente tem que pensar numa maneira diferente de trabalhar. É uma outra skill, uma outra habilidade, porque não dá para simplesmente transportar um D para a metodologia, porque não vai funcionar. De leve, talvez até aconteça, se for pensar, existem buffets que após determinado horário é mais barato, porque sabe que ali, isso aqui tem grande probabilidade de ir pro lixo, então eu vou estimular o pessoal a vir nesse horário para sobrar menos e eu ter menos prejuízo, desperdício. Ou os clientes podem pagar preços diferentes também, que você pode fechar acordo, se sua empresa, os funcionários dessa empresa vierem almoçar aqui, tem um desconto X, ou então se você vier aqui a semana inteira, você tem um preço X, e aí os determinados clientes podem ter preços diferentes, mas é muito de leve, eu acho que não é tão avançado que como na gestão de quartos.
Não, acho que o grande ponto é entender como funciona cada negócio. Foi esse exemplo do Rafa que ele comentou, de ver como que as pessoas chegam ou podem chegar no seu restaurante, do hotel, ou onde que a concorrência está. Será que um restaurante de hotel ele mede a concorrência? Né? Ele fala assim, pô, o restaurante, a concorrência dele é de outro hotel, né? O restaurante do outro hotel, que é meu concorrente, então o restaurante deles trabalha de determinada forma, tem um preço X, é assim que eu vou atacar os meus clientes para roubar aquele público. Ou seria um restaurante de rua, né? Um restaurante pode ser de nome, ou independentemente do público-alvo, mas localizado não dentro de um hotel, também é um concorrente, ele mensura isso, ele consegue, né, ter o tempo para ver como está o concorrente e aí talvez coletar dados para poder tomar uma decisão. Isso seria viável? Será que as pessoas que hoje trabalham com algum norte, elas levam isso em consideração? Acho que fica aí mais uma dica para termos nos comentários as vivências e experiências, ou até o que nós gostaríamos de ver, né? O que os nossos ouvintes gostariam de ver na discussão ali quando fala, puxa, o hotel precisa vender mais, precisamos de mais receita aqui. Pô, gostaria de ver ali quanto em A e B a gente, vejo que o restaurante nunca vive lotado, poderia ser melhor. Quais são as estratégias que estão adotando? Isso é discutido? Sim, não. Nesse ponto, né, a gente já podia quebrar a discussão em alguns outros subtópicos. Que aí, por exemplo, tem você pode concorrer, o seu concorrente é para o cliente da rua, por assim dizer, né, o pessoal, porque você não concorre necessariamente com outro restaurante de hotel, você concorre, tem uma empresa no prédio da frente e tem outros restaurantes de rua e tem o seu restaurante do hotel. E aí, para esse segmento de clientes, talvez você concorra com os restaurantes da rua. E aí, para ter a métrica, é difícil saber, eles tiveram tantas mesas ocupadas, mas cobraram tanto, e tiveram um ticket médio de X, a gente teve a metade da ocupação deles, mas a gente vendeu nossos pratos mais caros, então nosso ticket médio foi X, né? Sim. É difícil trazer para isso, e ser concorrente de A e B, de maneira geral, não do restaurante, aí o seu concorrente de A e B pode ser um A e B do outro hotel também, né? Porque aí você pode conseguir captar um grupo ou deixar de captar um grupo por causa do A e B, né? A gente pode adaptar o cardápio. Eu não consigo mexer no preço final, ou eu preciso mexer no preço final, mas aí eu vou precisar mexer na elaboração do cardápio para esse cliente específico. Mas eu não consigo mudar o cardápio de um restaurante para determinado cliente. Para cada mesa. Para cada mesa, exato. Mas para um cliente específico, para um grupo, eu posso mudar. Ele quer pagar, sei lá, R$30, então beleza, eu vou tirar o filé mignon na minha proteína, vou colocar uma outra proteína que é mais barata e vou mexendo no custo para conseguir entregar o que precisa. Aí para esse cliente vai estar ok, porque é um cliente pontual. Mas eu não venderia isso no meu cardápio para o meu outro tipo de cliente, né? Aí o próximo ponto da discussão é, será que a gente, durante as discussões no hotel, a gente faz o básico? Que é discutir giro de mesa, quanto tempo o cliente fica no restaurante, para saber se ele está demorando muito para girar a mesa, se está demorando pouco, se ele está consumindo aquilo que a gente espera, se for um à la carte, se ele está comprando entrada, sobremesa, vinho, ou se for buffet, se a gente está conseguindo fazer algum upgrade com sobremesa, se não for incluído, ou com bebida. Será que a gente discute isso na Remax ou a gente olha só 70% hospedagem, 30% A e B, então o que eu fizer de hospedagem, automaticamente eu faço 30% de A e B? Será que a gente entra no detalhe de discutir o básico? Não vou nem falar de precificação, mas o básico que eu imagino que um restaurante disputa no dia a dia. Quais são os pratos mais vendidos, o que tem mais saída, o que tem um custo menor, né, o melhor custo-benefício, né, tem um custo mínimo, mas que vende mais e tem uma margem melhor. Eu acredito que isso lá em A e B fique na gerência, isso seja conversado, mas eu nunca vi essa discussão numa reunião de gerenciamento de receitas, né, numa dessas discussões para tomada de decisão, de mudança de atitude do hotel, para ser
para ser bem realista, poucas vezes eu vi, já aconteceu algumas vezes, mas foi muito pouco profundo. Sim. Tanto por falta de conhecimento de quem estava ali para discutir, como por falta das pessoas se sentirem à vontade para provocar um questionamento, para a pessoa de A e B se sentir à vontade para abrir para discussão, para o gerente querer cobrar de uma forma amigável, né? Uma forma que a discussão cresça. Então, acho que isso esse ponto de fazer o básico, eu acho que já é um outro start do negócio. Muito forte. Começar com poder ter alguns pontos, algumas informações base para que todo mundo esteja num ponto para discutir. O que mensurar? Porque a principal diferença do restaurante do hotel para uma discussão de um restaurante de hotel para uma discussão de um restaurante onde o negócio é só um restaurante, né? É que o que alavanca, muitas vezes, o que alavanca de fato a receita do A e B de maneira geral é a ocupação do hotel, é a receita de hospedagem, né? São a venda dos quartos que alavanca, que vai assim, o hotel está muito cheio, maior a probabilidade de consumir A e B e consumir nos outros pontos de venda, maior vai ser a receita de café da manhã, que é uma receita adicional de A e B que a maioria dos restaurantes não tem, restaurantes de rua, né, não tem. E aí eu acho que o ponto da discussão seria, se não tem ocupação, mas mesmo assim eu consigo ter X de receita de outro tipo de cliente, mas esse mês agora a previsão vai ser ruim, e aí o que a gente vai fazer no A e B? Dá para fazer algum tipo de ação? Dá para a gente otimizar mais esse outro cliente que a gente tem? Se não dá, discutir alguma estratégia nesse sentido, né? Que haja uma contribuição de um outro PDV. Sim. Que hoje, assim, se vocês que estão nos assistindo, escutando, tiver uma opinião diferente, pode colocar nos comentários, mas eu vejo que, de maneira geral, nos hotéis é muito passivo o departamento de A&B. Nas discussões que eu vivenciei, era basicamente, quanto vai ser a previsão de ocupação? Sei lá, 80%, isso vai me dar 200 hóspedes. Eu sei que mais ou menos a metade consome, eu vou ter 100 clientes. E trabalha nesses 100 clientes. Não tem muito atiro. E assim, você falou de cardápio, Dani, até tem discussões de custo, mas acho que é mais para controlar custo do que para ver o cardápio que vende mais e ter uma ação de fato de eu ver que, sei lá, meu filé mignon, eu tenho R$20 de contribuição e a entradinha eu tenho R$15 de contribuição, por mais que o preço seja menor, que a salada é barata, sei lá. Quanto ativamente nós estamos pedindo para os garçons oferecer a salada. Sabe? Então, dos poucos lugares que eu vi que o básico do básico era feito, a gente discutia a conversão. Então, voltando à conta lá dos 100 hóspedes que eu sei que normalmente fica, o que a gente vai fazer de ação para converter 120, talvez, 130 ou 110? E dos pratos que normalmente são vendidos, o que de ação nós vamos fazer para vender os pratos que dão mais contribuição, ou vender vinho, ou vender alguma coisa que seja interessante. A ocupação é X, e aí a previsão é essa, o que a gente vai fazer para essa galera que é pouca gente, mas esses poucos hóspedes vão ter que consumir alguma coisa a mais. Exatamente. Qual que vai ser o plano de ação em cima disso? Né? Se essa ação vem... E muitas vezes o plano de ação de A&B começa na recepção. E quando o cara chega no hotel, não sei se alguma vez vocês já viram essa situação ou não, mas quando eu morava fora já teve isso, de quando o hóspede chega para fazer check-in, a gente traça um perfil. Então vamos supor que hóspede corporativo que chegou às 6 da tarde tem alta probabilidade de jantar. E aí, ou no hotel ou fora. Tem as duas opções. Exatamente. A gente perguntava para ele na recepção, você gostaria de reservar sua mesa no restaurante para o horário que o senhor for comer estar separado, porque o restaurante é meio cheio. Às vezes nem era cheio, mas o discurso de venda está aí, né? O discurso está aí. Ou fazia com o cara, se o senhor quiser comprar agora o jantar, na hora do check-in, você ganha R$10 livre para você consumir de bebida. Exato. Já fazia uma venda para o cara se comprometer ali, que na hora talvez ele comprasse por impulso, talvez ele falasse, uma oportunidade, provavelmente eu não vou sair e compra, e aí, sei lá, ele está no hotel, algum amigo chama para comer fora, ele já meio que se comprometeu a comer no hotel, ele não sai, aí traz o amigo para comer, sabe, é uma ação que você meio que guarda o cara no hotel na hora da recepção, então ele toma uma decisão ali para uma coisa para frente. É uma conversão super alta? Não era, no hotel que eu trabalhei, era 15% a conversão, esperada, dos recepcionistas. Então, quando você pensa a cada 20 pessoas, a gente está esperando que 3 fiquem nesse momento. Mas a gente viu que, de maneira geral, aumentou a conversão do restaurante. Porque talvez aqueles 3 não ficariam.
quanto custou Quanto fazer custou essa ação. nada, sabe? Fazia um incentivo para o recepcionista, de cada 10, a cada 20 ganhava, sei lá, um dinheiro, uma pontuação para um brinde, mas era tão pequeno que, sabe, vale muito a pena. Então, isso, para mim, é uma decisão ativa, que quando a gente fala de total RM, é o que a gente tem que estimular, a discussão do que pode ser feito. Porque muitas vezes as pessoas escutam de RM e pensam em precificação. Mas muitas vezes, o extra do dinheiro não vem só na precificação. Vem de trabalhar de maneira inteligente o produto que você tem. Negócio, Porque às vezes, você, dependendo do restaurante, do hotel, alguns chefes de cozinha, alguns coordenadores de A&B até tem, com certeza tem esse know-how de saber qual prato sai mais e qual prato é mais rentável para o restaurante dele. Às vezes ele não tem oportunidade de debater isso, e ele entende que ele não está na posição de debater isso. Sim. Então, o meu gerente geral adora esse prato aqui, então eu não vou falar para ele. Para tirar do cardápio que Exato. ele gosta. Né? Mas se você traz ele para a discussão, e a discussão é essa, e aí ele vai falar, já tem isso aqui pronto, eu sei que esses pratos aqui são, esse aqui sai, esse aqui não sai, esse aqui é muito custo, a gente gasta muito para vender pouco, e aí estimula esse debate, né? Então, talvez esse cenário de total RM é ter a pessoa-chave ali para estimular o debate de receita. Exatamente. E de otimização de maneira geral no hotel. Porque você acaba saindo entendo que meio que você vira um generalista da coisa ali, né? Você não está só tomando conta do quarto, mas você também não consegue ser tão especialista. Porque o meu conhecimento de A&B é limitado, o meu conhecimento de sala de evento é limitado, mas eu tô aqui para debater. Vamos estimular o debate. E você é o especialista no negócio e eu tenho a ideia é a junção das visões, né? A gente consegue otimizar a receita. Eu acho que em RM, o Revenue Manager, ele é meio que especialista em quartos. Sim. É muito difícil ter um profissional que é especialista em quartos, A&B, spa, eventos, e ele entende profundamente de tudo. É difícil. É difícil. E provavelmente se o cara tem esse nível de conhecimento, ele é mais provável virar um gerente geral do que seguir em RM. Isso é muito difícil. Então, sei lá, eu vou falar por mim. Não entendo muito de comida. Basicamente, só sei comer. Só sei que existe carne, frango, peixe, salada. Molho, essas coisas. Nossa, sou altamente enrolável nesse assunto. Mas todas as vezes que eu discuti A&B, o nível de discussão não tem que ser, eu acho que filé mignon é melhor do que alcatra. O chefe vai entender muito melhor do que você o que dá para fazer com as duas carnes, que tipo de molho, que tipo de acompanhamento, etc. A discussão que a gente tem que ter é, dos pratos que existem hoje, quais vendem, quais não vendem, qual tem contribuição, qual não tem contribuição, qual eu consigo fazer upselling, qual eu não consigo fazer upselling, sabe? E analisar isso de maneira mais fria e entender, eu estou vendo que aquele chefe, ele é muito bom para fazer carnes. E a carne, o restaurante é forte nisso, as pessoas vêm por causa disso. Não tem que forçar um frango, porque o frango é mais barato e a contribuição vai ser maior. Talvez mate o negócio. Então, entender como aquele business funciona é importante para a gente fazer um total RM. E dentro de A&B tem muitas opções para ser feitas que não necessariamente é precificação. E provavelmente quando a gente faz precificação é para dar desconto. Exato. É para atacar um nicho, é para atacar um horário que não vende, é para atacar um público. Vou dar um exemplo besta assim, de um lugar que eu trabalhei. O restaurante no jantar vivia lotado, porque era um hotel que não tinha muitos concorrentes ao redor, e o nível era alto, e os restaurantes que tinham ao redor era tipo McDonald's, fast food, e as pessoas tinham um poder aquisitivo melhor. Então o restaurante via lotado porque ele era muito pequeno para o tamanho do hotel. E a gente começou a entender que muita gente que vinha sozinho sentava no restaurante, não tinha muitos upgrades, ou seja, só comia o prato principal, e ficava muito tempo no celular. E aí o que a gente entendeu? Que quando um casal vinha, por exemplo, um casal, mesma mesa, 2 lugares, o ticket médio daquela mesa era muito maior. E o lucro também. Então a gente começou a fazer a conta de padaria e viu que era mais barato quando o cara, principalmente quando era homem, chegava sozinho para comer, falava para ele, você não quer comer no bar? A primeira cerveja é grátis. Aquele custo da cerveja compensava a perda de receita que a gente tinha quando era um casal. E só de fazer isso, o cara ficava super feliz de comer no bar, tinha uma cerveja grátis, tinha uma telona na frente assistindo um jogo ou alguma coisa, às vezes interagia com o barman, que o cara não conseguia conversar com ninguém, porque você está no restaurante sozinho, é meio chato você conversar com a mesa do lado, né? Ninguém vai querer fazer isso, é esquisito pra caramba. Então você conseguia conversar com o barman, então a pessoa que ficava no bar tinha uma experiência muito melhor, e saía falando muito melhor do hotel, e você conseguia liberar uma mesa para um cliente com maior contribuição. Então só de fazer isso aumentou a receita do hotel, do restaurante.
porque no caso era um casal que ia aproveitar melhor a mesa. E talvez você não conseguisse atender, porque não tinha mesa para ele. É um ótimo exemplo, Rafa, de uma coisa que, ao meu ver, não é nada difícil de aplicar, não foi nenhuma ideia de gênio tirada da cartola. E fez o tracking do negócio ali, a segmentação. E foi útil para o negócio, pensado no cliente. Parabéns para quem achou. Fácil de aplicar, porque a host conseguia entender, via uma pessoa direciona para o bar, não precisa de muito treinamento, sabe? E funcionava. E acho que esse é um grande ponto, oferecer uma cerveja grátis, né? Em muitos casos fica aquela coisa, não podemos. É um investimento que, nesse caso, dá super certo e você desloca ali que é alguém que poderia falar, não, eu quero sentar na mesa, e acho que foi um ótimo case. E eu acho que quando a gente fala em Total RM, e isso também vem cada vez mais avançando nas discussões, é porque às vezes fica os hotéis em demandas em períodos que estão lotados ou está muito baixa a demanda, não tem muito às vezes como mudar essa realidade. Então você precisa fazer outras receitas. Isso é muita oportunidade, você aproveitar alguém que viajou, não está no habitat natural, não está na cidade, né, não está em casa, vai desbravar ali o local, conhecer as coisas e você aproveitar para fazê-lo consumir mais, né, essa oportunidade que está ali. Então, cada vez mais a gente tem visto essa tendência de aproveitar os pontos de venda, oferecer experiências novas para os clientes. E um outro exemplo muito interessante que eu já vi em um hotel que eu trabalhei também, foi, por exemplo, um hotel que tinha um espaço grande para o restaurante e ele adaptou uma área de bar que criou um ponto de venda novo, oferecendo produtos diferentes. Então fez uma área focada para vender drink, vender petiscos, comida rápida, e aí atendia mais clientes de forma diferenciada, porque, obviamente, um cliente que senta numa mesa, ele tende a ter um tempo gasto ali, lógico, nem todos são iguais, mas tem um tempo, tem uma quantidade de pessoas, e aí ele criou um nicho do nada, assim, ele criou, né, esse ambiente novo que trouxe outros clientes, trouxe outros momentos, e hoje, por exemplo, um dos ápices que eles têm é que eles conseguem fazer um happy hour nessa parte de bar, onde rola muita gente vem para ouvir a música ao vivo, que não tinha antes na parte do restaurante. Mas o restaurante ainda existe. Só tirou ali um espaço, conseguem conciliar. Lógico, nem todos os hotéis vão ter essa oportunidade. Sim. Mas acredito que todos os hotéis têm a oportunidade de mudar alguma coisa, de entender o negócio e falar o que pode ser esse espaço. Como restaurante, ele é 100% bem aproveitado, o ticket médio é do jeito que eu desejo. Os clientes que ficam no hotel ou que passam pelo hotel, eles consomem, eles veem valor. Faz uma pesquisa com os clientes, o que eles veem de valor, o que eles entendem que tem valor, que eles gostariam de ver ali no hotel. A partir daí você já pode ter algumas ideias. Sim, imagina que essa área do bar deve ter ficado muito mais cheia, deu muito mais vida para o restaurante e ajuda você a converter mais. Exatamente. Porque quando você vai num restaurante e está vazio, você fica meio com o pé atrás, você vê aquilo lotado, dá vontade de ir. Vou dar um outro exemplo também que eu já vi em AIB que funcionou, é o seguinte, para quem viaja com certa regularidade, vai entender essa dor. Você chega no hotel, talvez o primeiro dia você sai para comer fora, porque você está naquela vibe de conhecer o lugar, você vai ficar, sei lá, uma semana no destino. No segundo dia, você já se questiona se você vai sair ou não, porque os e-mails estão acumulando, já está começando a ficar cansado. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, com certeza você não sai. Muito raro você sair. E aí você vai comer um service, se você está sozinho, você dificilmente, às vezes não desce no restaurante, aí você vai comer um service, primeiro dia você pega o que você mais gosta, segundo dia você repete, terceiro dia você repete, e não tem muita variedade. E se é um hotel que você vai com certa frequência, chega uma hora que você nem olha o cardápio e já decorou. Sim. Então, num dos hotéis que eu trabalhei, a gente viu essa tendência e dá um trabalho operacional fazer isso, mas lá eles conseguiram fazer. Os hóspedes que ficavam 2, 3, 4 dias, o cardápio mudava cada dia. Não era o mesmo cardápio. Para esses hóspedes, tinha um cardápio padrão, que ficava no quarto normal, e aí a camareira trocava o cardápio de noite, sei lá, vai fazer a arrumação do quarto, sabia, a camareira sabe que o cara não saiu, porque ela vai arrumar o quarto na sala, e ela trocava o cardápio. E só de trocar o cardápio, deu muito mais, sabe, mais ar, diversificou e os hóspedes começaram a consumir mais.
Porque não foi aquela coisa, todo dia eu quero comer uma coisa light, vou comer Caesar salad. Então um dia era Caesar salad, outro dia era salada de campestre, outro dia era salada de não sei das quantas. E sabe, as pessoas começaram a elogiar essa atitude. Isso é bacana, mais uma ideia que não tem... Porque na minha ideia, no meu case de criar o espaço do Barça, com certeza tem um investimento da reforma, mas nesse caso compensa. Eu acho que vale o estudo e obviamente, você não vai do dia para a noite falar, vamos 50 cardápios, vamos criar um bar aqui, vamos dividir o restaurante pela metade, a ideia não é essa. Mas é justamente criar discussão para, nessa discussão, trazer coisas básicas, como essas que o Rafa tem comentado. Agora a gente está muito aqui no RM para A e B. Total RM é só quartos e A e B? Não, tem salas. Salas acho que é o mais desafiador. Porque cada hotel tem um tamanho, um formato e como ter um padrão nessas análises. É ocupação de sala, é ocupação por cadeira, metro quadrado. Sempre que eu escuto essa discussão, eu me pergunto, o que o cliente mais valoriza no negócio? Quando ele procura o quê? A sala que cabe o evento dele. Ele pensa, não, vou precisar de uma sala de 100 metros quadrados, que pode ser 10 por 10, que pode ser 5 por 20, fiz certa conta, sei lá, e 5 por 20. O que o cliente valoriza? Porque eu acho que a hora que a gente conseguir entender onde tem mais valor para o cliente, na hora que ele aluga a sala, mais a gente consegue cobrar. E mais a gente consegue fazer RM para eventos. Eu acho que RM para eventos é complexo por causa disso, porque a gente falou em alguns KPIs que para eventos é muito difícil você ter uma coisa que mensure, que seja muito padrão para você comparar. O que você pode fazer uma comparação é metro, receita por metro quadrado, por salas que comportam quantidades de hóspedes, porque isso faz sentido para a maioria dos hotéis. Então é uma coisa que dá para comparar, mas se você vai comparar a receita por metro quadrado e de 3 hotéis, e 3 hotéis têm espaços totalmente diferentes, os negócios que eles podem pegar já não são os mesmos. Iguais, Exato, então é uma coisa realmente muito complexa. Eu vejo que tem muita oportunidade em RM para eventos, para salas de eventos, porque envolve muito dinheiro. Sim. Todo evento ele envolve muito dinheiro, muito negócio é tratado nessa parte de eventos. Tem vários pontos aí. Um dos pontos que eu acho que daria para aplicar a tarifa dinâmica, a tarifa flutuante para as salas de eventos, mas também, por outro lado, é um tanto quanto mais complexo que um quarto, porque o hóspede, quando vai reservar um quarto do hotel, ele quer um quarto. Ele pode ter alguma preferência porque quer uma suíte, quer um quarto maior, ou quer um quarto mais econômico, mas ele quer um quarto ali e a maioria fica no standard. A grande maioria fica no standard. Mas para eventos, você pode estar com... eu estou com 80% das minhas salas vendidas, estou com bastante procura, vou subir o preço, mas de repente você não consegue comportar o evento que é aquele... não consigo... mas minha sala para 100 pessoas já está vendida, então esse aqui eu já não consigo captar. E de repente a demanda para eventos menores não existe naquele momento. Então, faz sentido eu subir minha sala com ocupação máxima para 10 pessoas? Ou não faz? E aí fica até tão complexo ou mais complexa que a flutuação de apartamento. E tem um lado que o Dani falou também, que é a sensibilidade a preço, às vezes, desse cliente que está fechando sala, está fechando A e B, está fechando quarto, é muito menor, ou nem existe praticamente, porque ele precisa de um hotel que acomode e caiba. Eu quero fazer esse evento para 600 pessoas, vou precisar de 200 apartamentos, twins, e quero o restaurante ter que acomodar, se não acomodar no restaurante, que acomode nas salas de evento a alimentação. O seu hotel cabe? Nossa, ótimo, não quero nem saber quanto vai custar, e só do seu hotel caber esse tipo de evento, já elimina um monte de concorrente na cidade, e se você pode ser o único que acomode, você não precisa nem se preocupar com o preço, você pode cobrar bem mais caro o quarto, bem mais caro a hospedagem, tudo, porque ele vai ter que, se ele quiser fazer eventos nesse formato, vai ter que ser no seu hotel, ou então vai ter ou no seu hotel no concorrente X,
e aí fica entre vocês dois, e aí já diminui muito a comparação, e a barrinha já o filtro, já o funil, né? Já funila muito. Então tem todos esses pontos. E dá para fazer, mas é bem complexo e não tem ferramenta para isso. Não sei se tem ferramenta para isso que te ajude nesse sentido. Então, o que eu acho que a gente faz hoje, o que eu acho que o RM que trabalha com hotel, que tem sala de evento, tem um AIB que gera bastante dinheiro, faz hoje em dia, eu não acho que é muito diferente do que um total RM, um cara que faz o total RM faz num hotel dele. Porque querendo, a gente considera, de maneira geral, o que o evento ou que aquela oportunidade vai te trazer de receita. Vai me trazer tanto de hospedagem, tanto de AIB, tanto de sala. E o que eu estou precisando mais nesse momento? Eu posso abrir mão mais... se precisa negociar, ou se eu preciso ser mais agressivo, dá para eu abrir mão mais de receita de hospedagem, dá para abrir mão mais de evento, e aí você vai fazendo um jogo de cintura, eles vão abrir mão disso aqui, porque vai gerar ali que eu estou precisando, mas de fato um segmento aprofundado não tem. Vai ali no empírico e eu acho que algumas coisas básicas a gente pode fazer. Tentar entender demanda por período. Acho que isso daria para, sei lá, vamos supor, sabe que no começo do ano onde tem a maioria das convenções das empresas. Sim. Aí eu entendo isso, entendo que o meu hotel é de convenções, então se vem eventos pequenos, eu já posso recusar. Eu sei que virão convenções que vão me vender mais pessoas, mais AIB, mais tudo. Mas isso que você falou é o desafio de como segmentar isso. Os eventos eu vou segmentar no meu hotel de 5 participantes a 20, de 21 a 50, 50 a 100 mais 100, porque é o tamanho das minhas salas, mas o vizinho não tem sala de 5 a 20, é só de 50 ou mais. Então a comparação é difícil. E o que você falou, para mim, é um chave, entender a necessidade do cliente. Às vezes a necessidade do cliente é pelo espaço que você tem, e mais ninguém tem. Aí não é preço o problema, é produto, né, que você tem que ganhar ali, você pode cobrar o preço que for. Às vezes, o evento do cliente, todos os hotéis têm, aí vira uma competição de preço. Aí é difícil. Mas, eu não sei, ainda quando fala de total RM de eventos, principalmente, eu penso o que é importante para o cliente, no fim das contas. É ele saber o valor total e dividir pelo número de pessoas. É ele saber o quanto ele paga de AIB, de sala, de equipamentos, de outras coisas. Porque, não sei, eu já organizei alguns eventos e no fim do dia é você saber quanto custa por pessoa para saber se aquilo vai valer a pena financeiramente ou não. Então, se você está maximizando, vou maximizar o valor da sala e vou perder no AIB, será que o cliente ia fazer qualquer diferença se a sala fosse de graça e o AIB fosse super caro? Ou será que isso é só margem de discussão na hora da negociação? Falar, a sala custa 10 mil, mas o AIB custa 20. Aí ele fala, no hotel do lado, a IB custa 30, então aqui eu estou pagando mais barato. Só que lá a sala é de graça e psicologicamente na cabeça dele ou a IB pesa mais, não sei. Será que vira uma coisa de fator psicológico? Ou no final, o cliente vai somar tudo e ver quanto dá? Eu acho que... Eu não sei, isso acho que precisa aprofundar mais esse assunto. Falando em eventos, das experiências que eu já tive a oportunidade de ter, acho que uma das coisas que a gente sempre comenta muito é sobre realmente ter dados, ter o histórico de o que os clientes buscaram, o que os clientes pediram. Acho que ter uma qualificação primorosa, assim, sabe? Conseguir entender o que é o diferencial para o cliente. Acho que esse é um grande ponto que o Rafa comentou. O que vai fazer o cliente fechar? O que ele precisa para atender? Digamos que para fechar esse evento. Digamos que ele tenha lá um evento para 50 pessoas e eu e mais outros 4 concorrentes podemos pegar. Chegar no cliente e falar o que vai te fazer decidir entre um e outro. É preço, não é preço, é só o preço, é preço, mas é mais alguma coisa, algum valor agregado, algum serviço. Você precisa ter a hospedagem junto do evento, você não quer ter a hospedagem junto do evento. Qual que é o diferencial? Acho que quem consegue chegar nesse ponto tende mais a ganhar o negócio. É uma das coisas que eu acho que é fundamental e não é a mais difícil de se fazer, é isso. Entender, traquear, né, colocar ali nos dados, assim, ter essa informação planilhada no sistema, de alguma forma que todo mundo possa consultar, que fique para o futuro, para análise,
Porque, inclusive, se você perdeu esse evento, você saber por quê. E falar, se eu quiser pegar um evento como esse, o que eu precisaria ter a mais? O que faltou? Faltou timing? Faltou a negociação ser mais ágil? Pode ser. Faltou ser mais barato? Pode ser. Faltou, às vezes, um comissionamento para quem estava negociando? Não sabemos. Faltou o tipo de atendimento ser mais flexível, happy hour depois do evento, uma mesa ali de recepção. Só tendo isso muito bem planilhado, muito bem consciente, você consegue ter uma ideia de qual que é o perfil de público que procura o seu hotel e qual que é o perfil que compra. E a partir daí você consegue maximizar, saber quais são os clientes que tendem mais a fechar quando procuram, onde você consegue mais atacar e muito do que a gente comentou para A e B, para restaurante, o que eu posso fazer para criar uma nova demanda ali e atender um novo perfil de cliente. Sim. Você tocou num ponto importante de ter dados para analisar. Porque não sei, na maioria dos hotéis que eu trabalhei, a gente tinha as informações dos eventos que fecham. Tem uma taxa de conversão, eu sei que converteu 30% e eu tenho detalhes desses 30%, mas eu não tenho detalhes daqueles 70%. Então, acho que se de alguma maneira o sistema ou o processo ajude a gente a entender toda a demanda que existe, porque é muito difícil ter um market share do mercado de eventos, né? De cada hotel falar, fechei tantos eventos, tantas pessoas, ninguém vai passar essa informação, muito difícil. Então, da gente entender a demanda que a gente tem, como você falou, Dani, para mim acho que isso é importante para ver se setembro é o meu mês de maior procura. Então, nesse mês eu posso ser mais restritivos em relação ao número de noites ou de dias que a sala vai ficar ocupada. Então, só fecha evento de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias. Então, acho que esse conhecimento a gente não tem fácil. Depende muito, às vezes, do próprio RM anotar essa informação em algum lugar. Porque acontece de as pessoas de eventos não inserirem no sistema aquilo que não fecha. Ou de não inserir tudo que elas recebem de cotação. Porque dá muito trabalho. Porque dá trabalho. Não é só preguiça da pessoa, é difícil mesmo. Você tem que inserir 30 eventos naquele dia no sistema e fazer follow e ver os que já estão na casa. É complexo o processo. De uma maneira de mensurar isso, que é uma informação que vale dinheiro. E como conciliar, equilibrar esse fator operacional com o fator de dados que a gente consegue e aí, acho que foi legal esse ponto, Rafa, porque aí a gente falou, né, eventos, geralmente é muito dinheiro envolvido, e aí dá trabalho, né, porque você vai pular num sistema, tal pessoa cotou para tantos, um evento para tantas pessoas, para tal período, querendo isso e aquilo, e aí outra pessoa cotou isso e aquilo, e aí você vai ter que planilhar tudo para depois fazer o follow, porque todos são para o mês que vem, e aí você tem que ver quais vão fechar. E às vezes é uma pessoa, 2 que vão fazer, e ali ela tem que ainda montar a sala do evento que fechou hoje, e aí fica um pouco difícil para a pessoa ter muita qualidade em todas as partes, exatamente. Só que a pessoa está responsável por um negocião de dinheiro adicional ao quarto, né? De uma coisa que também vai existir tendo evento ou não, a sala de eventos vai estar lá, gerando receita ou não, e a pessoa é responsável por isso. Será que a forma como os nossos hotéis trabalham, e aí fica aberto para comentários, é justa, é efetiva para gerar receita? É uma forma que vai trazer um retorno, você cobra da pessoa que faz esse follow, você tem uma meta, a nossa conversão é 30%, a sua meta é fazer esse mês ser 40%. E é justo para ele ter essa responsabilidade? Não, isso é um bom ponto. Eu já vi hotéis que era quase meio, hospedagem e eventos. Aí você olha, quantas pessoas tem trabalhando em hospedagem? Recepção, reservas, housekeeping, sei lá, 50. Quantas tem trabalhando em eventos? 6. Como é que você espera que essas 6 pessoas entreguem qualidade em venda, em atendimento, em experiência do cliente, em administração do sistema? Em hospedagem você não faz o controle das recusas, ou de todos os orçamentos que você recebe, você mandou por e-mail, que você por telefone, ou as pessoas que entraram no site. Sim. Você não tem esse controle. E a gente está cobrando isso de eventos. Exatamente. Que também é a mesma coisa. Aí faz manual, se tem um sistema, não sei até que ponto é desenvolvido, faz lá no Excel. Quando tem, também tem a margem de erro.
Mas entra... Tem férias, as pessoas, tem turnover. Agora, É complexo isso. Isso foi muito legal, Cássio. Porque aí a gente fala, pô, mas é trabalhoso sim. E aí a gente tá falando, às vezes, de 5 salas de eventos. De 7, de 10, digamos 20 salas de eventos. Tudo bem, 20 salas de eventos todos os dias, né, vezes a quantidade de dias, dá umas 600 oportunidades por mês, muita coisa. Digamos que o hotel tenha 5 salas de eventos. É muito crucial você ter toda a informação de todas as pessoas que tinham a oportunidade de fechar. Porque você tem 5 salas. Né? E não estou falando se é muito ou pouco, da realidade de cada hotel. Mas eu duvido que seja uma quantidade imensa assim, para a maioria dos hotéis, que você realmente justifique, você fala, não, tudo bem, eu perco os dados porque não dá. Tem que fazer esse esforço para que, a partir de um momento, você comece a ter os dados, ter as recusas, ter uma qualidade da informação, faça um plano de ação e comece a evoluir nessa conversão. Porque aí você consegue ter um trabalho bem preciso com essa quantidade que não é tão grande de oportunidades. Só que você precisa de pessoas que possam, sim, sistemas talvez, mas de uma oportunidade que a pessoa possa te entregar o resultado que você espera. E as pessoas podem até fazer, pode ter até a taxa de conversão mais ou menos, pode ter o tipo de segmento, aqui o farmacêutico, a gente tem muito farmacêutico, o segundo lugar é automobilístico, mas e aí? Entendeu? Esse que é o ponto da discussão. Aí que entraria o RM, talvez, para chacoalhar o pessoal ali, saiam enxerguem isso de fora, de fora da caixa, porque você tá ali, beleza, tem a contabilização dos dados, mas, beleza, farmacêutico, tá. Vamos atacar mais nisso? Vamos envolver vendas? Você tocou num ponto, assim, quando o RM começou, eu acho que mudou muito a função da pessoa de reservas. Do que ela fazia antes de RM existir e o que ela faz hoje. As responsabilidades de reservas aumentou muito. De dados, de entender cliente, de converter, de um monte de coisa. Será que essa evolução aconteceu com eventos? Será que as pessoas não trabalham com eventos da mesma maneira que elas trabalhavam 20 anos atrás? De receber as cotações, fazer o follow, arrumar a sala, e não teve nenhuma evolução de técnicas de vendas, de qualidade da informação, de ser um departamento menos operacional e mais estratégico? Será que em algum momento houve essa separação? Isso que é um ponto de evolução do negócio. Porque hoje, a maioria dos hotéis que tem eventos, seja pequeno ou grande, eles são reativos. A vendas vai lá e estimula, ou os clientes acabam conhecendo aqueles 10 hotéis que conseguem comportar, e a cotação chega nas pessoas. Só que, será que de uma maneira ativa, a gente tem um departamento que sai da operação, de montar a sala, de ver o A e B, de receber as pessoas, de fazer a visita, e que consiga analisar estrategicamente essa informação, e trabalhar só na informação? Ela vai parar ali um período da semana para antes de uma reunião de tomada de decisão, olhar e falar, olha, essas daqui são as próximas, olhando 3 meses para frente, são as minhas semanas de mais necessidade de negócios, costumamos estar bem ou não, e o que a gente vai fazer? Leva para a decisão e fala, pessoal, dá para trazer negócio para cá, para lá, o que a gente precisa fazer? Seria muita utopia falar que isso deveria existir? Troca de entendimento de mix, sim, troca de mix. A gente está com mais ocupação de sala, seja qual que for a métrica, por metro quadrado ou por ocupação de sala total, mas está fazendo menos receita. Porque a gente está vendendo mais para o segmento de coach ou educação, que não fecha A e B, e a gente perdeu muita fatia de menor, perdemos muito do segmento de automobilístico, que era muito bom, fechava muito A e B, e dá para ir atrás, a gente tem que voltar ao share que era antes, é bom ter o coach também, que é um segmento novo, mas a gente está vendendo muito para eles, e quando que eles compram, a gente entende, será que a gente não está vendendo muito antecipado, e aí quando chega o automobilístico a gente não tem mais disponibilidade das nossas salas, não dá para indicar, direcionar o coach para essas outras salas, outras datas. Isso é a direção para o caminho que tem que ir. Sim. Se ainda não está, eu acho que pode até ter contabilização, alguns hotéis devem ter, mas eu acho que não tem. A visão analítica do negócio é muito na mensuração. Talvez isso que você falou. A hospedagem ou a RM antigamente era muito da mensuração, né? E pouco da discussão de estratégia de futuro.
E agora acho que a gente já tá estamos nesse patamar de discutir, olhando muito menos e já tem muito mais fácil a base de dados, e a gente está muito mais discutindo o futuro, e eventos têm que seguir nessa linha também, né? A gente tem o dado, mas está debatendo muito a mensuração. Sim. A gente tem que debater planos de ações em cima da base de dados. E será que em eventos a gente não está ainda discutindo taxa de ocupação em diária média e não está olhando segmentação? Porque é uma evolução natural, né? A gente está vendo, qual que é a taxa de conversão das salas? Sei lá, 30%, 20%, 100%, sei lá, X%. Só que desses que convertem, qual segmento que é? Daqueles que não convertem. Desses que convertem, quantos dias ficam, sabe? Se a gente consegue vender happy hour para os caras depois, consegue vender outras coisas, a gente ganha alguma coisa de sala, de montagem de equipamento, porque o cara vai vir, montar uma superestrutura de luz, que, sei lá, a empresa que monta a estrutura de luz paga pra gente X de dinheiro, e quando vem o coach, só ele, um data show, a gente não tem essa receita, sabe? O que mais a gente consegue tirar de eventos, além de A e B? Os caras que vêm de coach, compra estacionamento, ou vem todo mundo a pé? Os que vêm de automobilista, a gente sabe que todo mundo vai vir de carro, sei lá, estou dando muitos exemplos diferentes. Então, esse nível de discussão, acho que hoje a gente não chegou nesse patamar. Então, é o que precisa chegar um dia. Sem dúvida. Porque é aí que vai vir o dinheiro. Sem dúvida, essa parte de eventos que possam gerar cada vez mais receitas é um grande ponto que já deveria ser da discussão de todos os hotéis que têm essa oportunidade. E um ponto muito importante, por exemplo, os eventos que cotaram e não fecharam. Sabemos onde eles fecharam? Sabemos por que não fechou. Às vezes só está cotando porque a pessoa tem um plano. Vou fazer um evento, quero saber quanto custa, ou ela está indo para fechar e fechou no concorrente e a gente consegue entender a necessidade do cliente. E aí o que eu acho que eu gostaria de dividir é ter, se quem nos ouve participa dos hotéis, faz parte de hotéis que tem uma ocupação, né, de salas, de eventos, sempre dos mesmos eventos, é sempre o mesmo cliente que está lá, é sempre, sabe, não tem mais como vender porque está sempre com o mesmo cliente, isso é bom porque, né, já sabemos quem são, não tem muito trabalho, ou é aquele que não conhece muito bem os clientes que ficam, depende muito assim, do que chega, do que cota, que tipo de perfil o hotel tem em eventos, né? Consegue fazer uma gestão ativa dos clientes que são possíveis fechar ou não, faz um fechamento, né, proativo, vai buscar clientes que encaixem com a necessidade do hotel, ou não tem mais espaço porque já fechou o calendário todo e entende que isso é a melhor oportunidade, podendo ser ou não, obviamente. Até fica a oportunidade até mais ampla. Se alguém que está nos ouvindo faz o Total RM, como faz, de quantos hotéis faz, em que nível faz, se faz no nível macro, do jeito que a gente comentou aqui, né, de maneira generalista, ou se consegue se aprofundar no nível do detalhe, se tem ferramentas, se é manual. A gente gostaria de ouvir como é, porque eu acho que essa discussão aqui vai ter parte 2. Vai ter parte 2, 3. Isso aqui foi só o começo da discussão. O que às vezes a gente gostaria de ver nas discussões sobre receitas, que às vezes você vê no seu hotel e vê que, poxa, nunca vi ninguém discutir disso, falei sobre determinado ponto de venda, determinada ação com o hóspede que daria dinheiro e ninguém me levou a sério. Se quiser dividir com a gente, pode ser um tópico de um próximo podcast. Então tá, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por nos escutarem até o momento. Também gostaria de discutir mais. Acabou, esse é um tópico muito interessante. E, bom, Daniel e o Cássio disseram várias coisas para deixar nos comentários. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado. Pessoal.